Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O relógio marcava o fim de mais um dia aparentemente comum no futebol sul-americano quando uma mensagem inesperada atravessou oceanos, fronteiras e idiomas para pousar diretamente no coração da nação rubro-negra, transformando uma noite tranquila em um furacão de rumores, expectativas e espanto, porque não era qualquer mensagem, não vinha de um jogador comum, não surgia de uma fonte qualquer, mas sim de Lionel Messi, o homem que redefiniu o futebol moderno, e que, em poucas palavras, enviou um recado que fez o nome do Flamengo estremecer nas redes, nas redações esportivas e nos corredores do Maracanã. O impacto foi imediato, quase visceral, como se uma corrente elétrica percorresse cada torcedor que pegou o celular e leu as primeiras interpretações daquela fala misteriosa, carregada de significados ocultos, de possibilidades impensáveis e de um peso simbólico que ultrapassa gerações, títulos e continentes. Pois quando Messi fala, o futebol inteiro para ouvir, e quando seu discurso se conecta a um clube como o Flamengo, o mundo parece parar por alguns instantes para tentar entender o tamanho do que está em jogo. A frase, ainda cercada de interpretações diversas, não mencionava explicitamente uma transferência, um contrato ou uma negociação direta, mas havia nela um tom enigmático, quase poético. Algo como um sinal jogado ao vento que parecia encontrar endereço certo no rubro-negro, tocando em temas como paixão, grandeza, torcida, história e respeito por clubes que carregam em suas veias algo maior do que apenas futebol. Para a torcida flamenguista, não demorou para que a imaginação tomasse conta, e imagens de Messi vestindo vermelho e preto, pisando no gramado do Maracanã lotado, recebendo o calor de mais de 70 mil vozes em uníssono, passaram a circular como cenas de um sonho coletivo, daqueles que parecem distantes demais para se tornarem realidade, mas que ainda assim são deliciosamente impossíveis de ignorar. Nos programas esportivos, comentaristas experientes, ex-jogadores e jornalistas de renome se viram diante de um dilema fascinante: tratar o recado de Messi como uma simples manifestação de respeito a uma instituição gigante ou admitir que havia ali uma indireta carregada de significado, talvez um elogio calculado, uma provocação sutil ao cenário europeu, ou até mesmo uma porta entreaberta para algo que ninguém se atrevia a dizer em voz alta. Enquanto isso, nos bastidores do Flamengo, o silêncio era tão ensurdecedor quanto a explosão nas redes sociais, pois qualquer movimento em falso poderia incendiar rumores de maneira irreversível, e dirigentes, membros da comissão técnica e atletas do elenco atual passaram a lidar com perguntas constantes, olhares curiosos e uma pressão invisível criada unicamente por aquela declaração vinda do jogador mais famoso do planeta. Messi, acostumado a carregar multidões em seus pés, sabe muito bem o efeito que uma simples frase pode causar, e ainda assim, escolheu palavras que deixavam espaço para a imaginação, para o desejo e para a interpretação livre. Como se estivesse testando a reação do mundo do futebol a uma ideia que, até ontem, parecia impossível: o nome Flamengo associado diretamente à sua própria história. A imprensa internacional rapidamente captou o movimento e tratou o episódio como um fenômeno, destacando a força do Flamengo no cenário global, sua capacidade de se conectar a ídolos universais e sua relevância muito além das fronteiras do Brasil, reforçando a ideia de que o clube carioca já não é apenas um gigante sul-americano, mas sim uma potência que desperta curiosidade até mesmo nos maiores craques da história. Para os jogadores do elenco rubro-negro, a sensação também foi única, pois ouvir o próprio nome do clube ser citado, ainda que de forma indireta, por um atleta do calibre de Messi, é algo que mexe com o psicológico, eleva o moral e cria um ambiente quase surreal, no qual o impossível parece apenas uma questão de tempo ou de coincidência. Internamente, psicólogos esportivos e analistas de desempenho passaram a observar um fenômeno curioso: a motivação do grupo pareceu ganhar uma nova camada, como se aquele recado distante servisse de combustível invisível,
lembrando aos atletas que vestir a camisa do Flamengo é carregar uma história globalmente reconhecida, capaz de atravessar até mesmo a órbita do maior jogador do mundo. Do ponto de vista mercadológico, o impacto foi ainda mais impressionante, pois em poucas horas o engajamento nas plataformas oficiais do clube disparou. Camisas ganharam novo destaque em lojas internacionais e o nome do Flamengo passou a ser associado a uma dimensão quase mítica, conectada não apenas a títulos e rivalidades, mas a um universo simbólico onde Messi atua como uma figura quase lendária. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. A mística do Maracanã, tantas vezes exaltada por jogadores de diferentes gerações, ganhou uma nova camada de fascínio, pois imaginar Messi caminhando por aquele túnel histórico, sentindo o gramado sob seus pés e ouvindo o canto apaixonado da torcida, tornou-se uma imagem mental irresistível para milhões de pessoas ao redor do mundo. Alguns analistas mais cautelosos tentaram esfriar os ânimos, lembrando que o futebol é repleto de elogios, homenagens e declarações que não necessariamente levam a movimentos concretos, mas mesmo esses profissionais admitiam, ainda que em tom contido, que o recado de Messi tinha algo diferente, algo que fugia do protocolo padrão e parecia carregar um magnetismo especial. Nas redes sociais, a criatividade da torcida foi além de qualquer limite imaginável, com montagens, vídeos editados, artes conceituais e até simulações em videogame mostrando o craque argentino em ação pelo Flamengo, driblando, marcando gols e fazendo parcerias imaginárias com ídolos atuais e antigos do clube, em uma verdadeira explosão de imaginação coletiva. Ao mesmo tempo, o recado de Messi também reacendeu discussões profundas sobre o tamanho real do Flamengo no cenário global, sobre sua capacidade de atrair a atenção do mundo e sobre como sua marca ultrapassa o campo esportivo, tornando-se um símbolo cultural, social e emocional para milhões de pessoas que sequer vivem no Brasil, mas que reconhecem o peso do escudo rubro-negro. O episódio também levantou reflexões sobre os rumos do futebol moderno, sobre a migração de talentos, sobre novas ligas, novos mercados e sobre a possibilidade de que a América do Sul volte, em algum momento, a ser palco de grandes estrelas em seus últimos anos de carreira, não como um fim, mas como um novo começo carregado de significado. Seja qual for a real intenção de Messi ao enviar aquele recado, uma coisa é inegável, ele conseguiu colocar o Flamengo no centro de um dos maiores debates esportivos do planeta, transformando o clube em assunto de mesa em diferentes países, em diferentes línguas e em diferentes culturas, algo que poucos times do mundo conseguem fazer. Dentro do cenário brasileiro, o efeito foi quase sísmico, pois outros clubes passaram a olhar para o Flamengo não apenas como um rival tradicional, mas como uma instituição que agora dialoga simbolicamente com o topo absoluto do futebol mundial, algo que altera o equilíbrio psicológico inclusive dentro do próprio campeonato nacional. A torcida, por sua vez, mergulhou em um misto de fascínio e incredulidade, pois ao mesmo tempo em que o sonho parecia grande demais, ele também parecia estranhamente possível em um mundo onde o improvável já aconteceu tantas vezes, e essa sensação de "e se" passou a alimentar conversas em todos os cantos do país. No fundo, o recado de Messi tocou em algo mais profundo do que uma simples especulação de mercado, pois ele falou diretamente ao imaginário do torcedor, a paixão pelo jogo e a ideia de que o futebol ainda tem o poder de surpreender, de emocionar e de criar cenários quase cinematográficos na vida real. Em cada bar, em cada programa esportivo, em cada reunião informal entre amigos, uma pergunta ecoava com força: e se Messi realmente vestisse a camisa do Flamengo? E essa única possibilidade já era suficiente para reacender uma chama de empolgação, esperança e orgulho nos corações rubro-negros. Mesmo sem qualquer confirmação oficial, a declaração serviu como uma espécie de coroação simbólica, um reconhecimento vindo do topo, um selo invisível de respeito que enaltece a trajetória do clube, sua torcida, sua história e sua capacidade de inspirar até mesmo aqueles que já conquistaram tudo no futebol. O Flamengo, acostumado a viver sob os holofotes, viu sua luz ser intensificada por esse momento único, e não apenas pela possibilidade de uma chegada histórica, mas pelo simples fato de ter seu nome associado ao de Messi em um contexto de admiração e curiosidade genuína.
Essa conexão, ainda que indireta, gerou uma onda de reflexão sobre o que torna um clube verdadeiramente grande, se são apenas os títulos acumulados ou se há a capacidade de despertar sonhos até nos maiores ídolos, e nesse aspecto, o Flamengo saiu dessa história já vitorioso. O recado, curto em palavras, mas infinito em interpretações, mostrou que a grandeza de um clube não se mede apenas em estatísticas, mas na forma como ele habita o imaginário coletivo, como ele se projeta além de seu próprio território e como ele se transforma em um desejo universal. Se um dia Messi realmente pisará no Maracanã vestindo vermelho e preto, ninguém ainda sabe. Mas o fato de essa possibilidade ter sido sequer sussurrada já foi suficiente para entrar para a história como um dos momentos mais simbólicos e eletrizantes já vividos fora das quatro linhas. E enquanto o mundo aguarda o próximo capítulo dessa história enigmática, o Flamengo segue em campo, impulsionado por uma energia quase mística, como se o recado de Messi tivesse despertado algo adormecido. Uma lembrança poderosa de que este clube nasceu para ser gigante e para carregar sobre seus ombros os sonhos mais ousados do futebol mundial. Assim, naquele simples eco deixado por uma voz vinda de longe, o Flamengo encontrou mais do que uma menção, encontrou um novo combustível para sua lenda, uma confirmação silenciosa de sua grandeza e uma prova de que, quando se trata de impacto, paixão e mistério, o rubro-negro continua sendo um dos protagonistas mais fascinantes do planeta Bola. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.